Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Hoje é dia 1º de maio de 2020, dia do trabalhador. Vamos meditar hoje numa palavra que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 e 2 e versículo 12. Assim está escrito. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Depois disto, os moabitas e os amonitas, com alguns dos neomitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Versículo 12. Diz assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Irmão, a palavra de Deus diz que Josafá, o rei de Israel, estava passando por uma grande dificuldade. Os moabitas, os amonitas, e em algumas versões dizem que alguns moradores dos montes juntaram-se para atacar Josafá. Veio alguém e disse: Josafá, veio um grande exército contra você. E Josafá, a palavra de Deus diz que ele orou ao Senhor. Ele juntou todos os moradores, proclamou um jejum e começou a orar a Deus. E a palavra de Deus diz que quando ele avalia aquela situação, olhou para si e percebeu que ele não conseguiria vencer aquele grande exército. Aí Josafá, ele dispara uma palavra, ele se volta a Deus e diz: ó Senhor, o Senhor não vai julgar essa grande multidão, não vai nos defender desta grande multidão, porque não temos força, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Josafá, ele, com esta palavra, ele chega a uma conclusão de que a força do braço dele, a força do exército que estava sob o seu comando, não seria suficiente para vencer os inimigos. Mas a Bíblia diz que ele se volta ao Senhor e disse: não temos forças, Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti, estão voltados para Ti. A Bíblia diz, irmãos, que quando Josafá, ele diz essa palavra, reconhece a sua fraqueza, o Senhor, ele se manifesta na mesma hora. O Senhor, ele toma um dos profetas e diz o seguinte: Josafá, nessa batalha não precisarás pelejar, porque eu, o Senhor, vou pelejar no seu lugar. É assim, irmãos. Muitas das vezes nós temos que reconhecer que o que a gente enfrenta é maior do que nossas forças. E qual é a solução? A solução é confessar ao Senhor a nossa fraqueza, a nossa dificuldade, e aprender com Josafá quando diz que não tenho força, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ou seja, não tenho força, mas eu confio, Senhor, que o Senhor tem força e poder o suficiente para me livrar, para nos livrar. O que a gente aprende com Josafá? Aprendemos, irmãos, que num momento de dificuldade, nós temos que nos voltar ao Senhor. Mas note que Josafá, ele se humilha perante o Senhor. Josafá, ele abre o seu coração e diz: não tenho força, mas o Senhor pode nos livrar. E às vezes, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós esbarramos com algumas situações, irmãos, que são maiores do que nós, maiores do que nossa força, maior do que nossa inteligência, maior do que nossa sagacidade, enfim, situações que, olhando para nós, a gente vê que não consegue. Mas, irmãos, o que é impossível para o Senhor? Não há nada impossível para Deus. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, irmãos, avaliar a situação. E se a gente perceber que a gente não consegue, nós temos que recorrer ao Senhor.
Porque algumas coisas, irmãos, a gente consegue com a força do Senhor, mas outras tem que ser uma intervenção direta de Deus. Possa ser que na sua vida hoje você esteja atravessando por um problema que tem se arrastado há um tempo, um problema que você está com muita dificuldade de resolver, tem tentado de um jeito, tem tentado do outro, pede conselho a alguém, fala com uma pessoa, mas, irmãos, tem momentos que é somente com Deus. Então, nessa noite, se você está passando por uma dificuldade, faça como Josafá, diga: Senhor, eu não tenho força. Irmão, isso não é covardia. Isso aí não é covardia. Nós temos que nos humilhar. A Bíblia diz: humilhai-vos sobre a potente mão do Senhor, e no momento exato ele vos exaltará. Nós temos que nos humilhar sobre a mão, sobre as mãos potentes do Senhor, porque Ele é bom, Ele é justo, e Ele diz que os humilhados serão exaltados. Nesse dia, 1º de março, dia do trabalhador, se você hoje ouvir essa palavra e dar crédito a essa palavra, a palavra de Deus, e fazer como Josafá, eu não tenho dúvida que o Senhor vai intervir, vai usar alguém, possa ser eu, essa pessoa ser usada por Deus hoje, para falar o seu coração, dizendo que nesta peleja você não vai precisar pelejar, porque o Senhor é com você. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Bom, nessa noite eu quero mandar um abraço para todos os moradores aqui do meu bairro, Parque Santiago, Queimados, né? Aqui do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço para minha tia lá em Macaparana, tia Zezé, para sua filha Josinete, Josivan, a Josivânia, e dizer para ele que eu estou com saudade, dizer para eles que eu não esqueci deles, meu coração está desejoso para estar com eles. Um abraço também para todos os membros aqui da nossa igreja, a qual eu sou pastor, a Igreja Assembleia de Deus Palavra que Liberta, e que Deus nos abençoe e nos dê uma noite cheia de alegria. Vamos orar? Amantíssimo e eterno Deus, te damos graças, Senhor, porque sabemos que Tu é um Deus poderoso. Sabemos que o Senhor é um Deus que peleja as nossas batalhas e, como fez com Josafá, com certeza intervirá nas nossas dificuldades. Nos abençoa, Senhor, nos dá vitória contra os nossos inimigos, Senhor. Abra, Senhor, o céu sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre o nosso ministério. Nos dê uma noite abençoada, cheio da Tua palavra, cheio da graça. Nos proteja e nos guarda contra essa pandemia que tem se instalado sobre toda a face da terra. Nos guarda, nos livra do mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor para você e uma boa noite de salvação.